Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira grande parte, que esse catecismo é dividido em 4 partes. Primeira parte quer dizer a nossa profissão de fé. Nós estamos na segunda sessão, que temos aqui o título de Profissão da Fé Cristã e os Símbolos da Fé. Então, nós estamos estudando os símbolos da fé, claro, então o credo. O credo é um símbolo da fé. Então, nós estamos no capítulo 1, que tem como título Creio em Deus Pai. Estamos no artigo 1, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós estamos vendo então esse primeiro artigo do nosso creio, não é? Que é Creio em Deus Pai. Bem, vimos aí crer em um só Deus, vimos também que Deus fala do seu nome. E hoje, a partir do número 210, do negrito aí ao lado da sua folha do catecismo, então o número 210 é o Deus de ternura e de compaixão. Então vamos ver aqui o que o catecismo explica sobre esse Deus de ternura e compaixão. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim o seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Êxodo 34, de 5 a 6. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Então é um Deus de perdão. Bem, esse número 210 aqui vai falar que Deus é um Deus de ternura e compaixão. E Moisés chega ao entendimento então que esse é um Deus que perdoa. Agora, por que ele perdoa? Bem, porque ele havia dado então para Moisés os 10 mandamentos, que ele mesmo escreveu nas tábuas de pedra. E quando Moisés desce do monte para entregar as tábuas de pedra para o povo estava ali, o povo tinha feito um bezerro de ouro, porque eles pegaram aí todas as braceletes, pulseiras, colares de ouro do povo, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Veja, o que significa isso? Que as pessoas sem Deus, ela entra num estado de insensatez. O que é insensatez? É loucura. Então, sem o discernimento que Deus nos dá, sem a sabedoria dele, nós seres humanos, somos capazes de cometer as piores aberrações que existem. Sem Deus, sem o senso divino, o nosso senso humano fica a desejar. Sem o senso divino, o nosso senso humano, que nós temos o senso humano. Então, esse senso humano fica prejudicado sem o senso de Deus. Por quê? Porque daí eu vou trabalhar para mim mesmo, para o meu egoísmo, não importa mais os outros. Por mais inteligente que uma pessoa seja, mais sábia que ela seja, se ela não tiver o senso de Deus, ela vai correr sérios riscos de querer angariar tudo para si, de ter um nome famoso, de ter isso, ter aquilo, mas para si mesma. Claro, se é uma pessoa que tem tem um senso humano apurado, aguçado, então ela vai perceber, claro que ela não deve, então, cometer atos imorais contra as pessoas, porque isso seria, então, uma ofensa à sua própria inteligência. Tudo bem.
Então é mais difícil uma pessoa que tem uma plena inteligência cometer grandes erros, mas uma pessoa que não tem um senso humano firme, que não tem um bom caráter, que não tem uma boa personalidade, então essa pessoa, ela não tem limites na cabeça dela, ela não tem limites, para ela tudo ela pode fazer o que ela quiser e ela não mede as consequências, aí que está. Então, quando Moisés percebe que esse Deus, depois de ver aquela aberração que o povo fez, construir um próprio Deus com o ouro deles mesmos, que às vezes poderiam guardar todo esse dinheiro para futuramente. Não, mas quer dizer, estragaram tudo ali naquele bezerro de ouro. Fizeram um Deus para si mesmo. Então veja, o ser humano, ele tem necessidade, na verdade, o ser humano tem necessidade de ter algo como base, como apoio. Se ele não encontrar o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus real, o Deus vivo, ele vai fabricando deuses para ele. Então, o ser humano pode idolatrar o quê? O dinheiro. Coloca o dinheiro como seu Deus. Não, qual o seu objetivo? O meu objetivo é me tornar muito rico. E a pessoa vai cometendo erros e pecados, mas ele quer ser rico. Então ele idolatra o dinheiro. Então, o ser humano, sem esse senso divino, ele vai querendo encontrar Deus em qualquer lugar, onde ele julgar melhor. E nisso ele vai num frenesi, ele vai num elan, num afã, ele vai numa vontade aí que nem ele mesmo pode controlar. Isso acontece em qualquer sentido. Eu falei aqui no dinheiro, mas pode ser em qualquer sentido. Então, o homem, sim, ele precisa encontrar o Deus verdadeiro, o Deus único. Agora, esse Deus verdadeiro, Deus único, é um Deus que perdoa. Então, Moisés aqui vai confessar, então, que o Senhor é um Deus que perdoa. Como está em Êxodo 34:9. É um Deus que perdoa, quer dizer, Deus viu aquela barbaridade que as pessoas cometeram. No entanto, sabendo que é um povo infiel, perdoou aquele povo. E caminhou com aquele povo, continuou com aquele povo, abençoando, protegendo, guardando, livrando, mas Deus sabe que é um povo infiel. Aliás, é o mesmo povo, o povo lá do deserto, esse povo de Moisés aqui, somos nós também. Sou eu, é você, nós também somos infiéis. Nós também somos pecadores. Muitas vezes nós trocamos Deus por qualquer coisa. Trocamos Deus aí por uma coisa que nós julgamos tem valor, mas não tem, porque as coisas do mundo são passageiras, são ilusórias. As coisas que vêm de Deus são eternas, são perenes, não se acabam, não gastam. Então, são valores que nós devemos aprender a trocar, não é? Quer dizer, nós temos que nos livrar dos valores daqui deste mundo, que não nos levam a nada, e absorver em nós os valores divinos. Mas isso chama-se conversão, é um processo. É um processo que tem início, mas não tem fim. Eu nunca posso dizer, nem eu, nem você. Nós nunca podemos dizer, eu já estou convertido, eu já sei bem o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, aquilo, me comportar dessa forma, tal. Mas, viu, eu continuo pecador. Dentro do meu ser existe um pecador. E se eu não tomar cuidado, esse Luiz Carlos pecador, ele aparece na hora que eu menos espero. Então, eu tenho que ter consciência de que eu sou infiel, de que eu sou pecador e que eu tenho que buscar forças em Deus, tenho que buscar sabedoria em Deus, buscar as forças nos sacramentos que o Senhor instituiu para ir lutando contra toda essa infidelidade que existe dentro de mim.
Porque se eu der vazão a esta infidelidade, bem, eu me torno o maior pecador da face da terra, com certeza. Então, nesse instante aí, Moisés, então, percebe que esse Deus é um Deus que perdoa. Um Deus de misericórdia, um Deus de ternura, um Deus de compaixão. Aí, a partir do número 211, diz assim: o nome divino, eu sou, ou ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado do homem e do castigo que ele merece, guarda o seu amor a milhares. Quer dizer, o homem merece ser castigado? Sim. O homem merece não ser perdoado? Sim, merece também não ser perdoado. No entanto, esse Deus de amor e de misericórdia, ele perdoa. Agora, por que ele perdoa? Por que alguém perdoa você? Se você fizer algum mal a alguém, por que a pessoa te perdoa? Porque ela te ama. Então, Deus ama. Quem ama, perdoa. Essa é uma frase muito antiga, uma frase que já está na boca do povo, mas é uma frase muito verdadeira. Quem ama, perdoa. Se eu não amar, eu não consigo perdoar. Porque se eu não amar, eu não consigo entender que a outra pessoa, ela é carente de tudo. Se a pessoa me humilhou, me ofendeu, é porque ela é carente, ela está com algum problema. Algum problema de não receber amor, não receber carinho. Ela está sendo humilhada por outros. Ela está sendo desprezada por outros. Então ela vem e ataca o outro da frente. Ela faz o mesmo, ela comete o mesmo problema porque ela acha que ela é assim, que ela está passando por isso, então ela vai revidar da mesma forma. Talvez não com aquele que a fez se sentir menos amada ou não amada de jeito nenhum, não com a mesma pessoa, mas com outras pessoas. Ela passa isso adiante. Então, quem tem que entender essas coisas? Nós, eu e você, nós somos chamados a entender o amor de Deus. Agora, como que eu entendo o amor de Deus? Como que eu meço o amor de Deus? Qual a dimensão do amor de Deus? Quando eu começo a usar na minha vida e ver que eu não conseguia perdoar nada, que eu não tinha condições de perdoar ninguém, porque eu não amo ninguém. Mas com o amor de Deus, sim, eu começo a amar as pessoas. Começo a entender as pessoas. Eu começo a ter misericórdia. Então, antes eu apontava o dedo. Eu julgava, eu condenava a pessoa. Olha o que aquela pessoa está fazendo. Está errado. A pecadora tem que ir para o inferno. Então, antes eu condenava. Agora, como experimentei o amor de Deus, senti no coração que eu tenho que amar aquela pessoa e entender aquela pessoa e perdoar e ajudar aquela pessoa, não condenar. Nesse sentido que Moisés foi aprendendo que esse Deus é rico em misericórdia. Então Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar o seu próprio filho. Não é verdade? Ele nos deu seu próprio filho para morrer no nosso lugar, e de uma morte absurda que é a morte de cruz. Mas ele deu seu filho. Olha, deu seu próprio filho por cada um de nós. Quem de nós faria isso? Você daria, você que é pai, que é mãe, você daria seu próprio filho para morrer no lugar de outros e de pessoas pecadoras e pessoas que não querem saber de Deus? Então, por exemplo, vamos supor que você é Deus. E aí você vai dar seu filho para morrer no lugar de pessoas que só querem pecar, que não querem saber de você como Deus, etc. Aí você vai dizer assim: ah, Luiz Carlos, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Sim, Deus é Deus, é verdade. Deus, é verdade, mas ele tem liberdade. Ele é livre. Ele não é obrigado a amar ninguém. Mas Deus é livre e outra, não é porque ele é Deus, então, que ele tem um jeito diferente,
que ele é alguém diferente porque ele é Deus, então ele pode amar e pode perdoar, eu não posso. Olha, não vamos esquecer de uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Esses dias eu estava falando lá para os meus alunos do curso de teologia. Então, eu estava dizendo o quê? Que nós, o amor que nós temos, o amor humano que nós temos dentro de nós, é incapaz de amar, sendo então que eu não amo, não consigo perdoar o outro, também não consigo pedir perdão se eu errei, porque eu vou achar que eu sempre estou certo. Então eu não terei misericórdia com as pessoas. Eu irei condená-las e pronto. Como muita gente pensa. Tinha uma pessoa da minha família que pensava assim, olha, bandido tem que morrer tudo. Por que pôr na cadeia? É bandido, mata todo mundo, pronto. Elimina já tanto gasto, tantos problemas. Porque é bandido. Ora, mas eu, Luiz Carlos, posso ser mais bandido do que aquele que está preso. Acontece que aquele que está preso, ele foi pego em flagrante. Ele foi pego num delito. Eu cometo muitos delitos e até agora não fui pego em flagrante. Então, eu cometo delitos do quê? De não perdoar, de não amar as pessoas, de desprezar as pessoas, de odiar as pessoas, de falar mal das pessoas, de ter inveja, de ter ciúme, de ter raiva, de guardar rancor. Então, isso são delitos que estão dentro do meu coração, mas ninguém está vendo. Mas esses delitos do meu coração podem e são muito piores do que muitos dos que estão presos lá na cadeia. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Não é, eu não sou melhor do que aquele que está preso, não sou. Ah, mas lá tem assassino, Luiz Carlos. Tudo bem. E eu já não matei muitas pessoas com o meu desprezo? Eu já não matei muitas pessoas com o meu olhar? E quando eu mato pessoas com a minha fofoca, eu sou assassino também. Porque estou matando o caráter de uma pessoa. Estou denegrindo aquela pessoa. Estou destruindo aquele ser. Agora, aí que está. Eu sou assassino tanto, ou até mais, do que aquele que tira a vida do outro. Com uma facada, com um tiro, sei lá. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Nem daquele que está preso. Eu não sou melhor. Nunca fui, nunca serei. Nós somos todos iguais. Somos todos pecadores. Não adianta eu querer ficar colocando rótulo. Ah, porque o Luiz Carlos é isso, é aquilo. Ele fala lá na Rádio Cantante, ele dá aulas. Viu? O que isso me faz melhor do que outro? O que me faz melhor do que outro? Absolutamente nada. Agora, eu estava explicando então para os alunos, né, que nós não temos condições de amar as pessoas. Se você tomar ali o Sermão da Montanha, onde Jesus fala aqui, você tem que amar as pessoas, tem que rezar pelos que te ofendem, rezar pelos que te humilham, abençoar os que te perseguem. As pessoas começam a levantar a mão. Ah, não vai dar não, assim não vai dar certo. Mas daí eu explico. Eu falo, então, só que tem uma coisa. Você sabe que Deus é perfeito? Ah, eu sei. Você sabe que Deus tem o amor perfeito dentro dele? Ah, eu sei, porque ele é Deus. Ok. Acontece que esse amor que Deus tem e que você diz saber que ele tem, esse amor com que ele ama todas as pessoas perfeitamente, sem desprezar nenhuma, chegar ao ponto de dar a vida do seu filho para morrer no lugar de um outro. Então, esse amor de Deus, o mesmo e único amor de Deus, foi derramado em nossos corações. Nós temos dentro do nosso coração o amor de Deus, para amarmos as pessoas como Deus ama. Ah, Luiz Carlos, mas é muito difícil.
É difícil nós usarmos o amor de Deus, porque nós não queremos usar o amor de Deus, porque nós somos pessoas que querem julgar e condenar. Mas amar deliberadamente como Deus ama, deliberadamente nós não queremos. Então aí a nossa culpa se torna pior ou maior. Tá entendendo? Porque se foi dado a você muito amor, que é o amor de Deus, para amar as pessoas, e você não ama as pessoas, então aquelas pessoas terão menor rigor no dia do julgamento do que você e eu. Porque em nós foi plantado o amor de Deus. Está dentro do nosso coração. Então o rigor no dia do julgamento para nós será 1000 vezes maior. Então, para que você não caia nesse rigor, para que você não seja reprovado nesse rigor, que é o julgamento geral, para que você não seja julgado aí e condenado, o pior de tudo, ser condenado, né? Então comece a usar o amor de Deus que está em você. Você não precisa usar as migalhas do amor humano que está em você, mas use a grandeza do amor de Deus que está em você. Aí você vai amar com o amor de Deus, que você não fez nada para ter esse amor, você não pagou nada, você não comprou, não adquiriu, foi dado a você. Romanos 5:5. Guarde bem essa frase. Romanos 5:5. O que diz lá? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí que está. O amor de Deus é dado gratuitamente para você usar e abusar desse amor de Deus. Mas se nós não fizermos isso bem, o nosso caso estará arruinado, na verdade. Bem, vamos aqui então ver aqui o número 212 e 213, se der tempo aqui, vamos lá. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desdobrar e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa. Mas tu existes e teus anos jamais findarão. Salmo 102. Nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1. Ele é aquele que é desde sempre para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Vamos ver agora o 213 aqui. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. É nesse sentido que já a tradução dos 70, e na esteira deles a tradição da igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição. Ele é sem origem e sem fim. Por isso que ele é eterno. Que é eterno não tem origem nem fim. Ao passo que todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter. Só ele é o seu próprio ser, e é por isso mesmo que tudo é por si mesmo tudo o que é. Então, por que ele diz eu sou aquele que sou? Porque não recebeu nada de ninguém. Quem formou Deus? Quem criou Deus? Quem montou Deus? Ninguém. Então, por isso ele é aquele que é. Agora, nós somos criados por Deus diferente. Nós temos um início. Não temos fim, porque somos imortais. Deus nos criou imortais. O que é imortais? Deus nos criou para não morrer. Isso é imortal, não morrer. Nós adquirimos o poder de morrer por uma escolha idiota, né, de Adão e Eva. Uma escolha absurda de Adão e Eva. Então nós escolhemos morrer, escolhemos a morte. Nós fomos criados para não morrer, mas nós adquirimos esse poder de morrer. Agora, claro que essa morte, a morte aí tem dois sentidos, né? A morte humana, que é morte como um castigo pelo pecado,
não posso chamar castigo, mas vamos dizer assim, é um salário, né? Como diz São Paulo, a morte é o salário do pecado. Então passamos a morrer como seres humanos, que nós não fomos criados para isso, para morrer como seres humanos, é a nossa primeira morte. Ok? Muito bem. Desta morte que nós somos, que nós recebemos pelo salário do pecado, então Jesus nos livrou dessa morte aí, a primeira morte, ok? A primeira morte que é a morte do ser humano. Essa morte ele não fica, ele não permanece nessa morte. Ele ressuscita. Ok? Então o Senhor vai ressuscitar todas as pessoas, não deixará nessa morte primária. Qual é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, que é a morte no inferno. O que significa essa morte eterna? Significa você viver toda a eternidade daí para frente longe de Deus. Nunca mais sentindo o amor de Deus, nunca mais sentindo sua misericórdia, nunca mais sentindo sua ternura, sua bondade. Isso chama-se morte eterna. Enquanto que os outros irão para a vida eterna. Quer dizer, viverão sempre dentro, inundados pelo amor de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então a primeira morte é a morte do ser humano, que foi adquirida aí pelo pecado. Muito bem. Então, essa morte, quem é batizado está livrado dessa morte. Quem não é batizado não está livrado nem da primeira morte. Aí tem a segunda, que se eu persistir no pecado, se eu escolher o pecado, se eu escolher a maldade, o desamor, julgar os outros, condenar os outros, fofocar dos outros, então aí eu irei para o fogo do inferno, que é a segunda morte, a morte eterna. Eu não quero nenhuma, e creio que você também não. Então, se nós não queremos nenhuma desse tipo de morte, nós temos que buscar o Senhor, que Ele é aquele que é, por si só. Nunca foi criado por ninguém, não tem origem, não tem fim. Por isso que Ele diz, eu sou aquele que sou. Quem é mais que Deus? Ok? Então, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando aqui por hoje. Mas, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar que Deus é verdade e amor. São dois atributos de Deus. São atributos divinos. Atributos divinos. Verdade e amor. Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima que reze por nós e com cada um de nós para que possamos buscar, cada vez mais esse Deus verdadeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.